estava vivendo um momento muito bom. Juliana, minha filha de 3 anos, já tinha saído da fralda, eu tinha colocado ela numa escolinha, numa creche período integral. Daí eu e meu marido, nós decidimos que estava na hora de eu voltar a trabalhar. E assim aconteceu. Eu arrumei um serviço numa portaria de um condomínio de classe média alta. O serviço não era pesado. Eu trabalhava 12 por 36. E Maurício tinha acabado de quitar o nosso carro. Nós estávamos vivendo uma fase muito boa. Nós tínhamos trocado de casa e a vida estava fluindo. E eu conheci, né, um morador. Toda vez que ele passava pela portaria, ele me cumprimentava, ele era gentil. Quando ele vinha buscar as encomendas dele, às vezes a gente ficava ali conversando por mais de 10 minutos, a ponto do zelador pegar e chamar a minha atenção, que eu tinha que ficar com aquela porta da portaria fechada, que eu não tinha que ficar dando muita atenção para os moradores. Mas eu não via nada demais, eu achava que era a implicância dele. Ele vivia falando que o síndico podia não gostar, mas eu não ligava, eu era meia destrambelhada, eu não dava muita importância. E aquele morador sempre vinha e sempre me dava muita atenção. E eu gostava da companhia dele. E ele sempre descia, trazia um chocolate, um agrado. E sempre estava ligando, interfonando. Às vezes ligava para saber como tinha sido o meu dia, olha só. E aquilo foi, querendo ou não, foi me agradando, mas eu não via maldade naquilo. Eu até cheguei a trocar o meu WhatsApp com ele. Às vezes ele mandava mensagem motivacional pra mim. E aquilo foi sabe, eu fui me envolvendo. E o zelador sempre pegando no meu pé por causa deste morador. Um dia, tava assim, um tempo meio... Não tava pra chuva, mas tava aquele tempo nublado, que se formou de repente. E eu ia de ônibus para o serviço. E umas 3 quadras para baixo era o ponto de ônibus que eu pegava. Bela vez eu saindo do meu serviço 7 horas da noite, que era quando eu saía. 7 horas da noite, 2 quadras para baixo, eu descendo com medo de chover, né? Por causa que o tempo se formou assim. Sabe aquele tempo quando tá nublado, mas de repente ele se forma, parece que vai querer cair o mundo? Então, eu indo pra casa, 3 quadras do ponto de ônibus, quem que tava lá? O Jorge, que era o morador. Daí ele chegou e falou assim, Janaína, daí eu olhei assim, era ele. Ele falou assim, entra aqui, eu te dou uma carona. Eu fiquei meio assim, sabe? Olhei pro lado pra ver se alguém tava olhando. E eu não achei nada demais pegar carona com ele. E eu peguei. E ele me levou. Eu não dei o endereço certo. Eu dei umas 3 casas pra trás da minha. Não mostrei a minha casa mesmo pra ele, no caso. E ele me levou. Daí, legal, agradeci. Fui pra casa e vida que segue. Daí um belo dia de novo, ele estava no mesmo local e nesse dia não estava o tempo formando para chuva. Daí ele pegou de novo e falou, ô Janaína. Daí eu olhei, era ele de novo. Daí ele falou assim, entra aqui que eu te levo. Daí eu falei, não tem problema nenhum, tá? Ia chegar mais rápido em casa e tal. Falei, tá bom. Entrei, só que dessa vez ele não me levou pra casa. Ele parou numa rua assim, sem movimento, e falou pra mim que me sentia muita atração por mim. Que não
parava de pensar em mim, que eu tava mexendo com ele. E sinceridade, ele também estava mexendo comigo, não era só. Era algo assim que era perturbador, entendeu? Muitas das vezes eu estava em casa, não via a hora de chegar para ir no serviço só para ver ele, porque ele era um homem muito atraente. E aquele dia nós se beijou. Nós se beijou dentro do carro, não passou disso. E ele me levou em casa e eu fiquei, sabe, avoada, sabe, distante, pensando. Parecia menina de colegial que recebe o primeiro beijo. O meu marido chegou e eu ali viajando naquele beijo. Não via a hora de chegar chegar no serviço para ver ele de novo. Daí ele pegou e no outro dia me mandou uma carinha, um beijinho, e falou que foi maravilhoso, mandou pelo WhatsApp. Daí nesse dia ele não me esperou lá as 2 ruas para baixo. Ele pegou e me chamou para sair pelo WhatsApp. Mas não era depois do serviço, né? Que eu trabalhava 12h36. Ele perguntou para mim se eu queria sair com ele no dia seguinte. E eu saí. Eu deixei a minha filha na creche e peguei e fui me encontrar com ele. E nós parou no motel. Menino, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Pense, assim, foi algo surreal, eu e aquele homem. Como há muito tempo, por mais que eu amasse meu marido, há muito tempo eu não sentia aquilo, sabe? Desejada e atraída por um homem. Foi quando nós começamos a se envolver. Daí era praticamente quase toda a minha folga eu me encontrava com ele. E aquilo, eu estava me sentindo assim, a mulher mais desejada do mundo. E é lógico que eu comecei a distanciar do meu marido aos poucos, tal. Não que eu deixasse de amar ele. Eu ficava dividida entre aquele homem e a minha filha e o meu marido. Eu já comecei a deixar desejar dentro de casa, porque a gente fica com a cabeça virada, louca, pensando naquela pessoa. A gente não consegue entregar o mesmo amor de antes. E nessa vida eu fiquei por 8 meses. E era todo dia, e cada vez mais a gente tava se envolvendo mais, até que um dia ele saiu para uma viagem. Ele era advogado e ele saiu para uma viagem e depois de 2 semanas ele voltou. Daí nós retomamos a ficar de novo. Foi maravilhoso, parecia que, sabe, que o mundo ia se acabar ali. E nós continuou a ficando, mas depois dessa viagem eu percebi que ele foi meio que se distanciando de mim. E em vez dele mandar mensagem para mim, muitas vezes era eu que estava mandando mensagem para ele. E foi distanciando, e eu não sabia o que estava acontecendo, lógico. Daí eu peguei, perguntei para ele, tá acontecendo alguma coisa? Daí ele falou, nós precisamos conversar. Daí eu fiquei meio assim, sabe, achei estranho. Daí ele pegou e falou assim, eu tô voltando com a minha noiva e eu quero que fique por aqui. Tipo, você é uma menina legal, mas foi bom, você é uma mulher casada. Porque daí nessa hora a pessoa lembra que você é casado, né? Até então, antes não incomodava ele eu ser casada, mas daí ele já falou, você é uma mulher casada, você segue com seu marido, você segue com a sua filha, que eu vou cuidar da minha vida. Daí eu fiquei, puxa, arrasada, porque, tipo, eu não esperava por aquilo.
eu não queria largar do meu marido, mas eu queria ele. E tipo assim, eu queria ter aqueles dois homens pra mim, a verdade era essa. Daí foi onde eu descobri que eu tava grávida. E eu não sabia quem que era o pai, porque eu tinha ficado com ele e tinha ficado com meu marido. Daí um belo dia eu peguei e mandei uma mensagem do WhatsApp pra ele. E falei, ó, nós precisamos conversar. Daí ele pegou e mandou de novo, retornou a mensagem e falou assim, olha, eu já falei que eu estou voltando com a minha noiva, me deixa em paz, siga a sua vida que eu vou seguir a minha. E me bloqueou. E ele passava por mim e nem bom dia ele dava mais. Nem as correspondências dele, ele descia mais para pegar. Às vezes ele pedia pro zelador pegar para mim. Às vezes o zelador pegava as correspondências dele e levava lá para ele, a ponto do zelador perguntar se estava acontecendo alguma coisa. Daí eu peguei e falei, não, vai ver, ele tá ocupado, né? Isso não era normal acontecer. Mas e isso foi indo. Daí a minha barriga começou a aparecer e eu não tinha como chegar nele e falar. Até que eu peguei e decidi deixar aquela história pra lá e retomar com o meu casamento como era antes. Cheguei no meu marido e falei pra ele que estava grávida. O meu marido ficou feliz, dando pulo de alegria. Pense num homem que ficou feliz porque é o que ele queria, mais um filho. E ali minha barriga foi crescendo. Com uns 2 meses depois disso, a noiva desse morador foi morar com ele. Era uma mulher muito legal, muito carinhosa. Chegou até dar presente para o meu bebê, que ela via a minha barriga crescer. E eu passei a minha gravidez todinha trabalhando ali. E ele viu a minha barriga crescer, ele viu que eu tinha algo para falar com ele, mas ele nunca perguntou se aquela criança era dele. E sinceridade, mesmo que ele perguntasse para mim se a criança era dele, eu não ia saber dizer, porque ao mesmo tempo que eu ficava com ele, eu ficava com meu marido. E hoje eu me sinto muito realizada, assim, como mãe, e dizer que eu sei quem é o pai do meu filho, eu não sei. Nasceu um menino, nós colocou o nome dele de Gabriel, e ele é a minha cara. É a mesma coisa de estar me vendo. E o meu marido, ele é um homem super realizado. Quando ele pega o nosso filho, parece que o céu se abre, porque era o sonho dele era ter um menino. E nasceu o nosso filho, e eu não tenho coragem de falar para ele que aquele menino pode ser que não seja dele, porque eu não sei quem é o pai do meu filho e eu não tive coragem de confessar para o meu marido que eu traí ele por um bom tempo e ninguém sabe, acredito eu que ninguém sabe que eu tive um caso com aquele morador e que ele possa ser o pai do meu filho, né? Porque eu não sei, né, dizer quem é o pai do meu filho. E hoje eu vivo com esse segredo, né? Às vezes eu fico olhando o meu marido e o nosso filho brincando e às vezes eu paro para pensar e me pergunto, será o que aconteceria se eu revelasse para ele que existe uma possibilidade daquela criança não ser dele? Eu acho que esse segredo eu vou levar para o túmulo, porque eu jamais teria coragem de revelar que existe uma possibilidade de nosso filho Gabriel não ser filho dele. E hoje eu não estou trabalhando, estou em casa, mas aquele morador, ele sabe que eu engravidei e ele nunca perguntou se aquela criança era dele. Ele simplesmente tocou a vida dele
seguiu em frente e deixou nossa história para trás. E a mesma coisa eu tô tentando fazer até hoje. O nosso filho tá já com 2 anos e essa aí é a minha história. Infelizmente, não sei quem é o pai do meu filho. Gente, essa é a história da nossa colega. Ela se envolveu, né, no serviço com um morador e acabou, né, tendo esse caso extraconjugal com ele e não sabe hoje quem é o pai do filho dela. Acredito eu que muitas mulheres não saibam também quem é o pai de seu filho, né? Acredito eu que tem muitos casamentos aí que os filhos mesmo, se for fazer um exame de DNA, os maridos têm uma surpresa. Mas espero que um dia ela tenha coragem e revele para o marido dela, porque é sempre bom a gente viver com a verdade, né? Carregar esse fardo a vida toda, foi um deslize que ela teve, né? Mas eu acho que um dia, quem sabe, ela terá uma coragem de chegar a revelar para o marido que aquele filho tem a possibilidade de não ser dele, eles fazerem um exame de DNA e ela enfrentar, né, as consequências, né, porque tudo que a gente faz, né, gera uma consequência. Infelizmente, ela hoje não tem essa coragem, mas quem sabe um dia, né? Se você gostou dessa história, dê o seu like, compartilhe, se inscreva. Se quiser que nós conte a sua história aqui, deixa, manda pelo e-mail para nós, que nós estaremos contando aqui no nosso canal. Até mais!